Salve fiel, salve galera do Timão. É o seguinte, quero perguntar pra você, quer ficar sempre bem informado de notícias do Corinthians? Então ative a porra desse sininho aí pra não perder uma informação do Coringão. E ó, a diretoria do Timão agiu rápido, agiu de maneira certa e Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Fiel, chega representando com like, dá a sua opinião, porque tá rolando informação aí que o nome do Tite nem foi cogitado lá na diretoria, nem deixaram de lado, só pensaram no Dorival. E eu quero a sua opinião. 100% não, mas 90% da torcida não quer conta com o Tite no Corinthians. Eu penso assim, e você? Comente e vamos ver aqui a galera da Placar falando a respeito de Dorival Júnior, que é o novo técnico do Corinthians. Na cabeça do vovô, Ramon Dias, né? Ramon Dias... Uma crise existencial, né? Hoje o bicho vai pegar, porque toda vez que o Quesada falou mal do Ramon Dias, fui solidário a ele, mas eu sinceramente, pelos números dele, pelo que ele fez, sinceramente, eu acho injusto. Você não demitiria ele agora? Não, eu tentaria fazer uma modificação lá dentro do vestiário, tem alguma coisa lá. Olha a campanha do cara, meu. Mas o número não é tudo, senhor. Não, pera um pouquinho. Tá vendo que o time tá jogando mal. Eu concordo com vocês, eu não me deixo levar pelos números, apenas. Mas veja, ele pega o Corinthians na zona do rebaixamento, então você tem que computar, não é o campeonato inteiro, é o campeonato dele. O campeonato dele, ele foi vice-campeão brasileiro. O segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians acabou em segundo lugar. Só pra gente lembrar, ele assume no lugar do... Sim, mas o primeiro turno não foi com ele. Ele assume no lugar de quem, Quesada? Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Aquele que veio do Cuiabá. Muito isso. Tá. O primeiro turno não pertence a ele. O primeiro turno pertence ao Antônio Oliveira. O que pertence ao Ramon Dias é o segundo turno. Ele foi o segundo colocado, ele perdeu pro Internacional, que teve a melhor campanha no segundo turno. Certo? A melhor campanha foi do Internacional. Aí, ele sai de férias. E leva o Corinthians, tira da zona de rebaixamento e leva o Corinthians para Libertadores. Aí vem de férias. A hora que ele vem de férias, o primeiro campeonato que ele disputa, ele é campeão. Em cima do Palmeiras, que é o maior rival do Corinthians. Mas o senhor Mané, mas aí, na Libertadores ele foi mal e na Sul-Americana já começou mal. O Corinthians não tem identificação nenhuma com esse tipo de campeonato. Não adianta. Não adianta. O problema do Corinthians, o acesso é negado. Eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. O que nós temos que levar em consideração é o desempenho dele interno. Então eu vou te trucar. Tá, boa. Eu gosto disso. Eu adoro. É o seguinte, Me faz pensar. O Santos está sem treinador e o Ramon Dias está no mercado. Que tal levar Ramon Dias para o Santos? Sem zoeira agora. Eu sei. Eu estava até conversando com o Rodolfo Gomes, lá do Vem Pro Peixão, ele defendeu numa live que ele fez no canal dele, do Vem Pro Peixão, a contratação do Ramon Dias. Ele defendeu. Você aprovaria? Olha, eu vou dizer pra você uma coisa. Talvez. Mas isso aí é uma questão de... Eu sempre falo isso. Eu quero ver no seu time como é que é. O fato é que, no Corinthians, a campanha dele não é ruim. O aproveitamento dele é superior a 60%. Tira o time da zona de rebaixamento, leva pra Libertadores e ganha o primeiro campeonato que ele disputa. É ruim isso? É ruim isso? E o futebol jogado dentro do campo? Não é tão ruim. Porque se fosse tão ruim assim, não batia campeão. E o vestiário? O vestiário é algo que a gente não sabe. A gente não sabe. Não, eu sei. Entendeu? O vestiário não estava legal. Informei aqui, o vestiário não estava legal. Mas termina que eu vou concluir, que eu vou retrucar também. Então, se o vestiário não é bom, você tem que detectar algumas coisas. Por que não tá bom? Por causa dele. Mas por que não tá? O que ele fez de errado? Monta o time errado, senhor Mano. Ele não tem repertório. Time totalmente espaçado em campo, defesa mal treinada, tem um monte de coisa errada. E outra, esse número superfaturado de 60% aumentou muito por causa da campanha no Campeonato Paulista, que é um campeonato... Que você costuma dizer ok, mas aí aumentou, entendeu? Sim. Aumentou. Mas assim, fez lambança na Sul-Americana, eu não esqueço. Fez lambança. Na Libertadores também. 2 jogos, Sul-Americana que eu digo do ano passado, 2 jogos covardes contra o Racing. 2 jogos covardes contra o Racing. Bateu o campeão. 2 jogos covardes, que o Racing que tomou porrada não sei de quem recentemente. Sim, mas no ano passado ele bateu o campeão. Tudo bem, mas não era um super time. Sim, mas bateu o campeão. Só pra na final ganhou de quem, o Racing? De um Cruzeiro totalmente e depois ele detonado. joga a Recopa e ganha. Mas deixa eu concluir. Deixa eu esquecer da... 2 jogos covardes contra o Racing.
né? Foram mesmo. Foram. Isso a gente não... Contra o Flamengo, não sei se vocês lembram, o Corinthians quase tomou uma goleada de 7 no Maracanã, que o Hector lá conseguiu perder um gol cara a cara com ele e o Cristo Redentor. Aqui, o time empurrado pela torcida, com o Flamengo que estava mais ou menos naquele dia, outro jogo covarde. Isso, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí você fala, pô, bateu na semi dos dois. Tá bom, bateu na semi dos dois, ok. Isso pra mim não é título, mas enfim. Nesse ano, as lambanças que ele fez na Libertadores, por Deus. E a Sul-Americana, vocês viram como foi o começo aí. O time sofreu pra jogar contra o Huracan. Mas o que sabe, eu E o concordaria com Campeonato você. Brasileiro, vamos lá, 12 pontos disputados, 4 conquistados. É pouco. Não dá pra gente pouco. normalizar perder pro Fluminense. Nada contra o Fluminense. Um time que quer atingir, se estivesse nesse nível realmente que a gente tá falando aqui, que não tá, ele jamais perderia pro Fluminense. Ele teria que fazer os 3 pontos contra o Fluminense, como é obrigado a fazer 3 pontos amanhã contra o Sport, se quiser brigar por alguma coisa. E só pra encerrar, eu contei aqui o técnico dentro do vestiário falando e a boleirada lá no outro canto do vestiário, nem aí com ele. Isso é informação. Não, o próprio discurso do Memphis vai ao encontro do que você tá falando. E aí o Memphis certo? vem e passa. Permite ele. Deixa eu perguntar pra Isa também. Isa, a gente tem 2 Corinthians. A gente tem um Corinthians de resultados e tem um Corinthians de desempenho. O Sormani tem razão, ganhou o Campeonato Paulista. Mas também, Sormani, perdeu a Copa Sul-Americana do ano passado, perdeu a Copa do Brasil do ano passado. Certo? Mas não, digo, Flavinho, o que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians não pode, a régua não pode ser medida por campeonatos sul-americanos, porque Não, nenhum mas tudo técnico, bem. à exceção do Tite, Sormani. todos os técnicos que dirigiram o Corinthians em competições sul-americanas fracassaram. Eu sei, mas uma De um hora- jeito ou uma outro. hora O talvez Tite, por isso exemplo, tivesse foi de eliminado. mudar. Pois é, mas é que tá. E não Você mudou não com pode ele. usar isso como parâmetro. Não. Porque se todo mundo fosse técnico do Corinthians, se o Corinthians bate campeão da Libertadores, que nem o Flamengo bate, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, etc., o Grêmio, o Cruzeiro, se bate toda hora campeão, Mas vem um você cara mesmo- desse e vai mal, você fala assim, pô, foi mal na Sul-Americana. Você mesmo fala que o Flamengo, até outro dia também, era quase acesso negado. Sim. E veio alguém que conseguiu mudar Sim, essa exato. realidade. Então, tá? mas se não vem alguém e não consegue mudar, você não pode crucificar o cara. mas Porque quem? Mas não a tô realidade do crucificando Corinthians por é causa essa. disso, tô crucificando A realidade por do causa- Corinthians é o seguinte: vai na Comebol, mete o dedo na catraca Acesso e o negado. acesso é negado. Tá. Não adianta. Mas aí, Isa, não se pode negar o mau futebol na Sul-Americana do ano passado, Sim. na Copa do Brasil do ano passado, na pré-Libertadores desse ano. Sabe pra mim Pode- qual foi um jogo emblemático desse Corinthians? Aquele primeiro mata-mata da Libertadores desse ano contra o time da Venezuela, que eu nem lembro o nome. Ah, o time Era o universitário lá, Universidade jogou mal pra Central. burro. Eu concordo com você. Aquele jogo, pra mim... Porque, assim, tudo bem, realmente eu vou concordar com o Sormani de que o Corinthians tem uma certa dificuldade em competições sul-americanas, né? Até em momentos que a gente acha que o Corinthians vai mais longe, apesar de ter chegado na semifinal ano passado. Sim, eu também. Eu tava nos Estados Unidos Sim. conversando com você, É. com o Flavinho e com o Facicano. Eu falei, por Deus do Miquelete céu, estava aqui com a gente. como é que vai contratar Super um... corintiano. A hora que foi contratado, o Miquelete estava na redação, alguém nós falamos pra ele. Série B, meu companheiro. Eles deram risada. Fez um escape com o Ramon. Eu falei isso. Porque o trabalho dele no Vasco foi ruim. Não foi um trabalho legal. Mas eu não acho que o trabalho dele no Corinthians era ruim. Eu não acho. Não, ele não era acho. ruim, isso não era bom. Acho que os Não, resultados... então era ruim. Acho que são coisas diferentes, é incrível isso, e só o futebol permite isso. Resultados bons e trabalho ruim. Acontece também. O trabalho do Ramon acho que não era bom. Aliás, tem uma coisa engraçada que eu queria contar para vocês. Ontem eu tive com o Bruno Camarão, que vocês conhecem, nosso colega da Grande Band News, né? Band News FM, Grande da- sujeito, do Grupo grande cara. Bandeirantes. Torce E pro São Paulo, né? Oi? Ele torce pro São Paulo, né? Ele Ceará. torce, não, ele torce pro Ceará. Aí o Camarão... tava Ceará dizendo- barra outro alvinegro também. Outro alvinegro. Ele estava me contando que ele fala muito com repórteres argentinos, jornalistas amigos argentinos e tal. E que para os argentinos é uma aberração. Não é uma aberração. É inexplicável o Ramon Dias ser técnico de um time do tamanho do Corinthians. Os caras falam assim, escuta, caraca, vocês estão loucos. O Ramon Dias é um técnico dos anos 90, é um cara que parou no tempo e tudo mais e tal. Que seria como... ele fez esse paralelo. O Vanderlei Pra hoje- gente, o Vanderlei é. dirigiu o River Plate. É. A gente ia falar a mesma coisa. Falei, escuta, os caras do River Plate estão malucos. O Vanderlei
enfim, acabou. O tempo dele não acabou, coitado do Vanderlei. A gente gosta muito do Vanderlei. Mas, enfim, o tempo passa para todo mundo. Chega uma hora que encerra. Então, para eles é muito estranho, o Sormani e Quesada, o Ramon Dias ter espaço num time como o Vasco e logo depois como o Corinthians. Que acho que isso mostra a deficiência, sei lá, a escassez de técnicos. A gente vive uma crise técnica. Você perguntou pra mim, o Quesada falou também, a Isa também, e muita gente fala, leva pro Santos, que é o meu time. Gente, eu não levaria, no primeiro momento, o Ramon pro Santos. Como não levaria o Ramon pro Corinthians. Mas o fato é que ele foi levado e está dando certo. É isso que eu tô dizendo. Não, ele ganhou. Entendeu? Está dando certo mais ou menos. Foi mandado embora, Sormani. Não. Mas nós estamos discutindo a demissão dele. Tá. Até ontem estava dando certo. Ele faz uma campanha maravilhosa, chega nas quartas de final da Copa do Brasil, é isso? Semifinais. Semifinal da Copa do Brasil. Semi da Sul-Americana. Semi da Sul-Americana. Segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. Ganha o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Tá dando certo. Por que eu vou mexer? Você contrata um piloto, você é chefe de uma equipe de Fórmula 1. Aí, de repente, vai lá, contrata um piloto que você não quer. Pô, não, jamais. Vou contratar o Satoru Nakajima, vocês estão loucos. Eu conheço o cara, tal. Daí o Satoru senta no cockpit e leva o time ao terceiro colocado. Você vai mandar um cara desse embora? Uma pergunta pra você. Pô, a expectativa é que, pô, se ele tá nesse crescendo, no ano que vem, quem sabe ele bata campeão. Vamos falar do nosso Santos, tá? Se o Ramon Dias foi indicado para trabalhar no Santos, eu paro de falar do Santos. Com todo o respeito à instituição Santos. Não. Vou parar de falar do Santos. Ou fica com o César Sampaio, ou traz o cara top para mudar o negócio. Estão falando no Tata Porque é o seguinte, esse cara foi pro Vasco para salvar o Vasco. É projeto rebaixamento. Sim, era projeto rebaixamento. Ou fugir do rebaixamento. Fugir do rebaixamento. No Corinthians, a mesma ladainha. Olha como os times pensam pequeno, né? Vamos trazer um cara pra gente escapar. Isso por isso que eu falo, o Vasco... mas era a realidade do Corinthians. Não, o que eu quero dizer é que... Não sei de onde, ele tava lá com a BMW, chegou a calcinha toda apertada, tal, parecia o Dória. Olha que sonho maluco. Que sonho, hein? Que sonho E ele falou o quê? Eu tava dormindo e falei assim... Minha mulher falou, o que foi? Você tá tendo um infarto? Eu falei, não, você tava sonhando com o André Sanches. Bom, esquece isso. Não, pera um pouquinho. Parem as máquinas. Mas é verdade, aconteceu isso. Mas que diabo de sonho é esse? Mas você quer que eu faça, pesadelo? Cara? Eu sonhei Tô com brincando, viu, Andrés? Mas é pesadelo isso daí. Claro, tanto que eu acordei assim, ó. E minha mulher falou, o que foi? É infarto? Eu falei, não, eu tava sonhando com o Andrés. Ô, Andrés, um abraço. Brincadeira. Se o Andrés, o Ramon no Corinthians, olha, 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 60% de aproveitamento, 94 gols a favor, 62 sofridos. Olha que arte linda que nós fizemos. Um aproveitamento de 60%, gente. E um título. O fato é que se o André Sanches sucumbisse ao elenco na época do Tite com o Tolima, até hoje a gente já tá zoando o Corinthians que não tinha Libertadores. Entendeu? Ele chegou, foi lá e bateu na mesa. Pá! Entendeu? O técnico é esse cara aqui. Acabou. Claro, o Tite é muito melhor que o Ramon. Você lembrou muito bem. E agora, não dá nem pra comparar. Esse comentário é importante. Óbvio. Então ele sabia, eu vou apostar num cara, mas até então, até aquele momento, a carreira do Tite se resumia a uma Copa do Brasil pelo Grêmio. Contra o Corinthians. E uma Sul-Americana com o Internacional. E Campeonato Gaúcho. Teló, mais nada. O currículo hoje do Ramon Dias... Se comparado com o currículo do Tite naquela época, que o Andrés bancou o Tite, o currículo do Ramon é muito melhor. Ele é o argentino mais vitorioso na América do Sul. Exatamente. 17 títulos, né? Exato, então... Mas olha, Sormani, só uma rapidinha pra Isa e o Flavinho também falarem. O Carille, ano passado, qual era o objetivo do Santos? Evitar o rebaixamento. Subir. Ele conseguiu. Achei que o Santos fez um monte de jogo. O Santos também dava preguiça em alguns jogos. Mas se a gente olhar os números do Santos, e o Sormani batia bem, acho que tinha razão. Mas assim, ele conseguiu. Entendeu? E aí alguém lá dentro entendeu o quê? Pô, não é o Carille pro projeto do ano que vem, desse ano aqui. Esse é o seguinte, o Dorival, Sormani, ele é um cara que consegue extrair aquele algo a mais dos jogadores. Não na seleção, mas nos clubes foi assim. Bom, tudo isso dito do Ramon Dias, de qualquer maneira, é passado, tá fora do Corinthians.
E ontem à noite, o nosso Luiz Castro, que é o editor da Placar, ele cravou o acerto. Eu vou pedir bastante atenção de vocês em relação aos termos que nós estamos usando, tá? Ao acerto do Dorival com o Corinthians. Né? Dorival Júnior, ele tem as fontes muito boas também, todos nós aqui temos nossas fontes. Eu sou o único que não tem fonte de nada, só do submundo. Todos temos as nossas fontes e o Luizinho ontem à noite aqui na Placar, nas nossas redes sociais e tudo mais, cravou, olha, acertou, tá? Acertou é diferente, né, Isa, de assinou. Sim. A informação que o Luiz tem e nós nos apoiamos nela, claro, e são de que o Dorival Júnior iria assinar um contrato hoje, sexta-feira, tá? Entre acertar e assinar, podem acontecer coisas. A gente lembra muito do Renato Gaúcho, muitos anos atrás. Isso é um caso emblemático. Perfeito. Porque ele tem um registro visual, né? O cara vestiu a camisa do São Paulo, foi para uma entrevista coletiva e depois acabou não vindo jogar no São Paulo. Então... desculpa, você lembra qual foi, né? Ele não queria morar em São Paulo. Pois é. Imagina, fazer o que em São Paulo? E ele achou que o São Paulo era de onde, né? Sim, mas na hora que ele chegou, já não estava muito afim. Na hora que ele chegou aqui, botou o pé e viu onde é que ele estava, pelo amor de Deus. Então é claro que podem acontecer coisas entre um acerto verbal, um acerto às vezes entre os empresários de um jogador ou de um técnico e um clube. E aí o jogador e o técnico uma hora acorda, fala, não quero mais, não é isso que eu quero. Então, nós vamos aguardar a assinatura do Dorival com o Corinthians. Nesse momento, a gente trabalha com essa informação e com outras também, mas vamos trabalhar com a informação de que o Dorival Júnior é o nome que assumirá o Corinthians. Não, é uma escolha boa. Tite parecia ser o nome mais óbvio para o Corinthians. É um nome óbvio. Tem lá uma certa rejeição, teve um não sei quando é que foi? Quando ele foi pro Flamengo, né? Pro Flamengo. Que ele falou que não ia trabalhar no Brasil que a nem grande questão foi essa, que ele falou que ele não ia trabalhar. Aí rola um certo e ainda falou que no ano, né, ia isso foi 23, um ano sabático. Que foi o ano pós-Copa, né? E depois a diretoria do Flamengo convenceu ele a... Porque o projeto do Flamengo era muito mais interessante. E ele chega e o Flamengo ainda briga pelo título do Brasileiro, que foi aquele ano lá que 6 times tiveram chances na reta final de conquistar o título. Até o Bragantino, lembra? Sim. Bragantino, o Palmeiras foi campeão, passou pelo Botafogo e coisa do tipo, né? E ele espanou. Não, eu acho que é o seguinte, ele falou para todo mundo no mercado, para todo mundo, empresários, jogadores, dirigentes, para todo mundo, para todos os staffs, jornalistas e tal, que ele quer trabalhar fora do país. Então, quer dizer, quando o cara dá esse sinal... E outra, o Tite vai pegar um projeto, o chamado projeto confortável. Ele escolheu o Flamengo, não porque é o Flamengo, não, porque... teve o Santos aí. Eu acho. O Santos não queria o Tite? O Corinthians, se ele de repente mantiver algum tipo de contato, que tem política, eu não sei se essa ligação forte com o André Sanches aí também é algum tipo de impedimento, pode ser, tá? Às vezes a gente precisa entender esses movimentos, mas Grêmio, você acha que o Grêmio não ia querer o Tite? Grêmio. Claro, Grêmio, sim, sem dúvida. Santos? Grêmio, claro. No Santos seria do caramba. O São Paulo, imagine o Tite no São Paulo, né? E sabe o que eu acho? Que eu acho que o Tite não quer... Poxa, Tite, com todo respeito, tá? Não quer ter trabalho. Não quer colocar muita mão na massa aí, que é um negocinho prontinho. Aí, Tite, esquece. Olá. Se você vier pro Corinthians ou pro Santos, eu tiro o chapéu pra você, porque são 2 projetos que precisam de um grande comandante. Agora, o César Sampaio tá onde? No Santos. Parça desse homem. Olha aí o Carlos Simão, né? Concorda comigo? Por isso o Palmeiras é diferente. Existe hierarquia no vestiário e a diretoria não interrompe um projeto na primeira oscilação. Vai ao encontro do que eu estava falando, entendeu? O Flavinho até mencionou a respeito do Carille. Como é que você falou mesmo do Carille? Não, que o Carille também, se a gente olhar só os números do Carille no Santos no ano passado, acho que o aproveitamento dele foi maior do que os 60%. Não, não sei se você sabe, você é um cara que acompanha a Série B. Porque a gente tá flertando aí, vai pra ser. O Santos foi 2006 começou. Foi campeão com a baixa mais baixa. Exato. Mas o seu o trabalho do Carille foi medíocre. O trabalho é ruim. É ruim. O Santos disputou uma Série B sem nenhum time grande.
Ele é o único time grande É da Série verdade. B. Mas se ele O Santos perde as 2 últimas partidas, ele perde. Ele perde em casa pro CRB e perde pro Sport do Recife. Gente, isso é preocupante. Entendeu? Agora, o trabalho do Carille, a gente não tá medindo, a métrica não é usada. Do Carille, não, do Ramon Dias, Ramon. não é usada apenas nesse Campeonato e Paulista. é usado na Série A. e É usado tudo na mais, Série claro. A, é usado na semifinal da Copa do Brasil, na semi da Sul-Americana, no Campeonato Paulista. Eu tenho 4 exemplos do trabalho do Caio. Repito, eu não teria contratado. Mas já que foi contratado, vou dizer uma coisa pra vocês. Quando o Corinthians contratou o Tite em 2012, eu também não teria contratado. Era só você olhar o trabalho do Tite. O Tite fracassou no Palmeiras. Eu acho que o título dele no Internacional, Internacional Grêmio, ele só deu certo lá. Não foi bem no Atlético Mineiro. O trabalho do Tite era ruim também. E foi contratado. Eu não teria contratado. Cai pro Tolima. O André segura. Depois o resto é história, todo mundo conhece. Por quê? Porque foi dado um apoio ao treinador. Então eu faço a análise assim. Não sei Agora, se ficou a claro. gente tem um dado também recente que é a entrevista do Memphis, quer dizer, que mostra que alguma coisa de errado estava ali. Fiel, é o seguinte, como eu disse no início, assina a porcaria do sininho aí, ó, ativa. Ativa o sininho, porque assim que o Dorival Júnior assinar o contrato, você vai ser o primeiro a ser informado. Porque nesse canal aqui traz notícia todos os dias do Coringão. Quer estar bem informado do Corinthians? Ativa o sininho. E representa com like, porque isso aqui é Corinthians e amanhã é o Sport em casa, hein? Será que o Dorival já vai estar à beira do campo? Será? Representa com like, fiel. Tamo juntos e vai.